Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar você no seu dia a dia, com instruções, com procedimentos, com requisitos legais, na aplicação destes documentos na área, no ambiente, no segmento de mercado onde você está atuando. Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. No vídeo de hoje, eu quero relembrar um documento muito básico para a gestão da segurança do trabalho e extremamente importante para o dia a dia, para a vida dos trabalhadores dentro de qualquer organização. Que documento será que eu estou falando, hein? Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para que você possa aplicar no seu dia a dia e facilitar o seu dia a dia também. Que documento que é esse, que ele é o básico da segurança do trabalho e que faz toda a diferença no ambiente onde a gente está atuando, estamos desenvolvendo nossas atividades? O famoso mapa de risco. Mapa de risco é o documento, um dos principais documentos e um dos documentos iniciais na hora de você fazer a sua gestão de segurança do trabalho e que é extremamente relevante. Mas, afinal de contas, o que é um mapa de risco? O que significa isso? Mapa de risco é a representação gráfica do seu ambiente de trabalho e com os riscos que estão envolvidos dentro do seu ambiente de trabalho. Olha a importância desse documento. Você vai olhar para a sua empresa, você vai entender qual é o fluxo dessa empresa, como que as atividades são desenvolvidas, e aí você vai transportar isso para uma representação gráfica. Então, tudo aquilo que acontece dentro da organização, ele está representado graficamente dentro deste documento. Basicamente, é o layout da área onde está sendo trabalhada, onde está sendo desenvolvida. E aqui a gente pode ter o layout da empresa toda, né, como sendo um mapa de risco macro, e aí você vai identificando os riscos dentro de cada ambiente, dentro de cada área. E você também pode e deve fazer o mapa de risco de cada setor, vamos dizer assim, ou de cada área dentro da organização. Então você vai representar isso de uma maneira macro e depois de uma maneira micro, ou seja, do grande da empresa toda para o departamento, para a área, para o setor, para a sala ao qual você está pensando ou onde são desenvolvidas as atividades. Então você vai olhar para isso e vai representar graficamente. Mas afinal de contas, para que serve isso, né? Por que eu vou me preocupar em identificar os riscos, em fazer um layout, em desenhar uma planta e em colocar ali dentro dessa planta todos os riscos envolvidos na atividade? Para você mostrar visualmente quais são os riscos que aquele colaborador ou as pessoas que estão passando por aquela área estão expostos. Então você está informando para todos o que acontece com relação aos riscos dentro daquela área. E quais são os riscos que eu devo pensar para colocar dentro deste mapa de risco? Os riscos ocupacionais, químicos, físicos, biológicos, riscos de acidente e os riscos ergonômicos. Nós tivemos aí uma mudança recentemente na NR9, né? Então ali tem os riscos ambientais. Antigamente era a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, agora ela foi mudada no começo de 2022 e lá está como avaliação dos riscos ambientais. E aí você vai fazer essa avaliação e vai trazer graficamente para o mapa de risco os riscos químicos, físicos e biológicos que estão ali reconhecidos como riscos ambientais e você vai acrescentar os riscos de acidente e os riscos ergonômicos e aí você consegue fechar todo o seu mapa de risco e vai comunicar isso para as pessoas. Vai mostrar para as pessoas o que acontece dentro daquela área, dentro daquele lugar onde está sendo desenvolvidas as atividades. Você está se perguntando,
Mas qualquer empresa precisa ter um mapa de risco? Qualquer tamanho de organização? Sim. Todas as empresas devem ter o seu mapa de risco. E esse mapa de risco não é para ser elaborado e para ser guardado. Esse mapa de risco ele deve estar exposto, ele deve ser colocado de forma visível dentro da área. Se for preciso, dependendo do tamanho da área que você tem, dependendo do tamanho do departamento, do setor, seja lá o que for, faça 2 mapas de risco e deixe isso bem claro, bem evidente, num tamanho que todo mundo consiga enxergar. Normalmente a gente faz um tamanho de uma folha sulfite, né, de um tamanho A4, mas se for necessário, faça um mapa de risco um pouco maior para que todos possam entender quais são os riscos que estão sendo expostos, que a pessoa está exposta ali. Inclusive, é, qual é a intensidade ali desse risco. Como assim intensidade, Gustavo? Falamos lá da NR9, que está falando da avaliação dos riscos ambientais, e ali você vai junto com a CIPA, que é a pessoa, que é o grupo de pessoas que vai elaborar esse mapa de risco, eles vão criar ali uma metodologia para identificar qual é a intensidade desse risco. Vamos frisar uma coisa aqui. Você vai avaliar lá na NR9, qualitativa ou quantitativamente, e aí você vai identificar quais as ações para a NR9, e aqui no mapa de risco você vai olhar para essa avaliação e identificar quais são os riscos pequenos, qual é a exposição pequena, média ou grande. Normalmente, né, você encontra aí no mapa de risco uma circunferência com as intensidades, né? Com a exposição, com a probabilidade de exposição. Aí uma circunferência pequena, um círculo médio e um círculo grande. Faça isso e coloque isso dentro do seu mapa de risco. Sempre lembrando de maneira proporcional, que tudo tenha as mesmas dimensões, o que é grande vão ser grande em todos os pontos que você encontrar ali de risco, o que é médio também é a mesma coisa, você vai, coloca tudo dentro da mesma proporção, para que as pessoas possam entender isso de uma maneira simples e fácil, né? Fazendo isso, o que eu vou ter de vantagem, né? Primeiro, você vai informar, como eu falei ao longo do vídeo, você vai comunicar quais são os riscos. Segundo, a pessoa ao entrar no departamento, na área, no setor, ela vai olhar para esse mapa de risco, e por isso que precisa estar de uma maneira visível, ela vai entender que lá ela pode precisar, e ela vai reconhecer isso, ela pode precisar de equipamentos específicos ou especiais para entrar naquela área para realizar alguma atividade. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de galvanoplastia e dentro da galvanoplastia ali eu tenho dentro do processo eu tenho alguns tanques que vão emanar alguns gases, ou existe essa possibilidade, né? Então, dentro dessa área, eu vou colocar ali um risco químico, provavelmente numa dimensão, numa percepção grande, e eu vou precisar entrar nessa área com algum equipamento de proteção, com alguma orientação para que eu não venha ter algum risco de acidente ou risco de contrair alguma doença inalando esses gases. Então é importante você comunicar e você olhar, e a pessoa vai olhar para isso e ela vai entender que ela precisa adotar alguma medida. Então lá dentro, provavelmente você vai precisar utilizar uma máscara dentro dessa área, e as pessoas que estão ali também vão fazer uso provavelmente de máscaras por conta dos gases, por conta da concentração do ambiente que está ali. Então você está comunicando, a pessoa simplesmente não vai entrar lá ou não deve entrar sem um determinado equipamento, sem uma determinada orientação, sem um determinado conhecimento dos riscos que estão ali. Se eu tenho um risco de acidente, por exemplo, eu tenho que prestar atenção em todo o layout do meu ambiente. Será que existe materiais na altura da minha cabeça? Será que existem materiais que estão no solo onde eu posso ter uma queda? Ou materiais que possam vir a causar alguma lesão? Ou até mesmo ergonômico, né?
vou fazer uma movimentação de carga, será que ali o risco ergonômico é grande, então as cargas têm um peso diferenciado, a postura que está sendo ali exigida ali é diferente, precisa ser feito alguma coisa. Então são essas as vantagens. Você vai olhar para aquele mapa de risco e você vai entender quais são os riscos que estão envolvidos naquela área. E aí, a pessoa que olhar para isso, que entender esse mapa de risco, vai perceber que ela vai precisar ter mais atenção ao entrar ou a realizar alguma atividade. Mapa de risco também se comunica, também se treina, também se mostra para os trabalhadores, para a empresa como um todo. Então, cada área, você pode fazer a apresentação do mapa de risco da empresa toda, como um macro, para que todos possam ter o conhecimento. E aí, cada setor, cada área, cada departamento, você vai comunicar, você vai treinar, você vai informar, você vai orientar sobre os riscos daquela área. Então, é muito importante você colocar isso para que todos tenham este conhecimento. E todos os trabalhadores tendo conhecimento, sabendo desses riscos, entendendo o mapa de risco, quando receber uma visita ou um trabalho terceirizado, ele vai conseguir ajudar essa empresa, ajudar esse prestador de serviço a executar as atividades também com base no mapa de risco. Veja quantas vantagens, qual é a importância do mapa de risco dentro do ambiente onde está sendo executada a atividade. Veja como ele é relevante, mesmo parecendo muito básico para a segurança do trabalho, mas com uma importância tremenda para que a atividade venha a ser realizada sem causar danos ao trabalhador. Bom, o vídeo de hoje era para a gente bater um papo um pouquinho sobre isso, mostrar para vocês aí a importância de um documento básico, que às vezes a gente deixa de lado, não dá tanta relevância para ele, e que faz com certeza toda a diferença no dia a dia da empresa. Aproveito para deixar aqui para vocês as redes sociais do Diário do TST, dê uma passeada por elas. Se você não é inscrito, se inscreve, olhe o conteúdo não só aqui do YouTube, mas também de todas as outras redes sociais, que com certeza vai ter informação para que você possa aplicar no seu dia a dia e melhorar a sua carreira. Inclusive, lá no site do Diário do TST, tem uma série de cursos que você pode adquirir para que você tenha uma carreira diferenciada dentro do local, dentro da empresa, ou até uma carreira diferenciada para você, para que você possa crescer cada dia mais com esse conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Eu fico por aqui e não se esqueça, né? Curte, comenta, compartilha, né? Divulgue isso para quem você acha que precisa, com seus colegas, com seus amigos, para que a gente possa melhorar aí o entendimento com relação à saúde e segurança, com relação ao meio ambiente, com relação à qualidade. Um grande abraço e, lógico, né? Te espero no próximo vídeo.